Café? O que tá acontecendo com a Netflix? De uns tempos pra cá, muitas pessoas têm começado a perceber que a qualidade das séries ou de filmes, de qualquer tipo de produção relacionada à Netflix, tem caído bastante. E que isso, inclusive, acabou tornando a Netflix um certo sinônimo de obra ruim. Mas pra entender o porquê que isso tem acontecido, a gente precisa entender o contexto histórico e precisa entender que pessoas são gananciosas. Vamos lá. Your exercise. Feel for the rain. Antes de começar a falar sobre a Netflix em si, a gente tem que pegar alguns exemplos. Eu acho que o mais claro, que mais tá recente, é Stranger Things. Muitas pessoas começaram a perceber que a qualidade das produções da Netflix caiu por conta dessa última temporada de Stranger Things. Eu, honestamente, já tinha percebido há algum tempo que muitas obras da Netflix são só um repeteco de alguma fórmula já utilizada, mas eu acho que com Stranger Things a coisa toda foi muito maior, porque fez com que mais pessoas acordassem para a real. Então, o que aconteceu em si? Bom, se você pegar a ideia de que Stranger Things no início tinha um propósito de ser uma série de mistério, com um público um pouco mais nichado, falando sobre nostalgia e sobre a galera dos anos 80, essa série tinha um público já específico, certo? Certo. E por que na última temporada esse público não tá mais tão específico assim? Se você contextualizar bem, você consegue perceber que a última temporada, ela é feita pra todo mundo que gosta de um final bombástico de blockbuster. É um show de explosões, é gente dando tiro pra todos os lados, são pessoas correndo pra lá e pra cá e várias lutas e frases impactantes. É isso que virou Stranger Things nessa última temporada. Só que a primeira temporada não é assim, a segunda também não. A terceira começa um pouquinho e a quarta escala de vez. Mas até então essas 4 temporadas ainda estavam muito boas. Eu gosto de fazer uma analogia com os jogos, porque isso acontece bastante em videogame. Você consegue ver vários exemplos de empresas de jogos que são extremamente gananciosas e que por conta disso os produtos dela acabam perdendo muita qualidade. E essa é a palavra-chave se você parar pra pensar. Produto. É muito difícil você tentar vender arte, porque arte acaba se tornando um produto a partir do momento em que você vende isso. Então, quando você quer vender um jogo, um filme, uma série, uma experiência, você precisa adequar ao mercado, talvez sim, talvez não. O ponto todo da coisa é que, para o artista, ele precisa de 100% do controle criativo para ele conseguir passar a visão do que ele realmente quer falar, já que a arte nada mais é do que um meio de se expressar. Só que quando você coloca dinheiro em cima disso, você precisa comercializar, vem as metas, você precisa atingir tal público. E vão ter pessoas usando ternos escuros que querem que você atinja tanto de dinheiro. E se você não atingir, a sua arte ou o seu produto é considerado um fracasso. Então essas pessoas que são responsáveis pela parte criativa acabam com uma pressão muito alta e muitas vezes com a sua própria arte sendo adequada ao que esses engravatados querem que fique parecido. Então, eu acho que esse é o exemplo perfeito do que aconteceu com Stranger Things. Começou como uma série com muita qualidade, com muita originalidade, com muita personalidade, mas conforme essa série fez sucesso, a Netflix começou a colocar mais dinheiro, e quando você coloca mais dinheiro, vem mais responsabilidades. Então, as cobranças ficaram muito maiores. É quase como com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso que eu falei sobre jogos, porque isso acontece bastante em jogos. Quanto mais dinheiro você tem em jogos, maior a chance de acontecer alguma cagada, porque é muita gente envolvida no processo, é muita gente cobrando, então o controle criativo sobre tudo isso acaba sendo muito baixo. É por isso que hoje a gente vê que a maioria dos jogos de destaque são jogos que não têm um orçamento tão alto, os famosos jogos indies. Bem como filmes também, só que eu acho que esse movimento de filmes ainda tá acontecendo aos poucos, não tanto quanto jogos, né? Mas você tem vários filmes de produtoras independentes que já se destacam muito mais do que filmes blockbusters. Então, eu espero que isso comece a acontecer um pouco mais com a indústria do cinema, a indústria audiovisual no geral, para que essas empresas que trabalhem com AAA comecem a se valorizar um pouco mais e entender que cinema, apesar de ser uma indústria, também é arte. Um outro fator importante a ser citado, além da questão toda da ganância da Netflix que eu já comentei,
é sobre o contexto e a adaptação das pessoas perante a atualidade. Hoje em dia, todo mundo tem um celular e todo mundo tem uma segunda tela. O fato de você ter uma segunda tela, você tem acesso a imensos aplicativos que te dão a famosa dopamina rápida. Essa, inclusive, é a palavra do século, né? A dopamina rápida faz com que o seu cérebro se acostume com diversão a curto prazo e eu quero mais, eu quero mais, eu quero muito mais disso. Só que isso também faz com que você não consiga aproveitar 100% de uma obra que originalmente foi feita para ser consumida entre 2 até 3 horas. Hoje em dia, são raros os casos de filmes que possuem uma longa duração com esse propósito de ser longo. E eu não vou citar Stranger Things aqui, porque eu sei que Stranger Things tem uma última temporada muito extensa, mas ela não aproveita nem um pouco esse tempo. É uma temporada que dá o quê? Umas 10 horas tranquilamente, mas que dessas 10 horas poderiam ser facilmente 1h30 de conteúdo. Então, é diferente. É diferente de você pegar, por exemplo, um Taxi Driver, é diferente de você pegar qualquer filme entre a década de 70 até 90 que foi feito para ser consumido naquela duração mesmo. Então, de 2h30, 1h30 até, beleza, tudo bem. Mas, normalmente, 2h30 para você contar uma história com começo, meio e fim. E hoje as pessoas não são mais assim, infelizmente. As pessoas são muito mais... Eu quero um conteúdo rápido, eu quero um vídeo que me dê uma felicidade de 3 a 5 segundos de vídeo e isso já é o suficiente. Se você quer mais do que isso, vai ficar um pouco mais difícil. Então, como você faz um filme, como você faz uma produção para alguém que tá acostumado com isso? De novo, citando, Stranger Things bebeu disso. A primeira temporada, ela era muito contida, ela tinha um propósito e ela cumpriu esse propósito, e muito do porquê isso aconteceu eu vou atrelar a questão orçamental novamente. Quando você tem um orçamento muito baixo, você tem um controle criativo muito maior, e por conta desse controle criativo muito maior, você acaba fazendo o que você quer. Só que quando o orçamento bate, quando o orçamento começa a ficar mais alto, começam a vir as exigências, como eu já falei. E as exigências da Netflix são: a gente precisa pegar todos os públicos. Isso inclui também o público que tá no TikTok. E o público que tá no TikTok vai querer fazer edit. Não à toa, as gravações dessa última temporada foram feitas, os ângulos, né? Os diálogos, tudo foi feito pensando em fazer edit. Se você pegar qualquer take dessa última temporada, você consegue cortar perfeitamente para alinhar com o TikTok. Isso não é problema nenhum. Então, todo o material já foi feito pensado na segunda tela. Até mesmo os diálogos. É por isso que você tem personagens explicando planos com metáforas, com analogias e explicando mais de uma vez. É por isso que existem muitas repetições de ações e que parece que o roteiro ficou burro por causa da Netflix. Eu não vou atrelar 100% da culpa da última temporada de Stranger Things ter sido ruim por conta da Netflix, mas eu quero que vocês saibam que muito da produção ter caído é por conta dela. Quando você tem muito dinheiro envolvido, a chance de dar merda é muito grande. E aproveitando que esse é meio que uma parte 2 daquele vídeo sobre Stranger Things, eu quero dizer o seguinte, já que o final saiu. O final é uma bosta, mas eu acabei me divertindo enquanto eu assistia. Eu sei que é muito ruim, eu sei que tem várias perguntas que não foram respondidas ou que foram respondidas de uma maneira porca. Eu gostaria que o final fosse diferente, mas de qualquer maneira eu me diverti. A proposta inicial de Stranger Things era ser uma série mais pipoca pra você se divertir e não pensar tanto, mesmo que algumas pessoas discordem disso, que acham que Stranger Things é uma série complexa. Eu não acho que é uma série complexa, mas a última temporada ainda me proporcionou esses momentos de felicidade, eu ainda consegui me divertir assistindo algumas coisas, mas eu tive que desligar o cérebro quase que 100% pra conseguir me divertir. Então, fica aí, né? Moral da história, se você tem um orçamento muito alto, a chance de dar uma merda é muito grande, porque o controle dos engravatados vai ser muito maior. Então, é difícil, porque é uma régua. Você tem uma arte e você quer comercializar ela, mas pra você comercializar ela, você precisa se adaptar, e o problema tá na adaptação. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se esse vídeo ficou curto, se esse vídeo ficou longo, porque foi muito mais uma reflexão sobre todo esse cenário que a gente tá... Posso ter esquecido de falar algumas coisas que eu gostaria de falar. Você pode comentar sobre isso, inclusive, sobre... eu acho que é interessante isso aqui. E até a próxima.